Bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, meus amigos, parece que Donald Trump pode sim ser aquele que abrirá o caminho para o anticristo. E tal afirmação não parece ser-me infundada. Até porque, pelo que nós vimos no meu vídeo A Certeza sobre o Anticristo, e também em outros 2 vídeos meus, que são o No Achismo de Trump e as suas implicações, e mais o vídeo no Achismo, a religião do anticristo. Juntando todas as peças, é possível sim que Donald Trump seja, não digo que ele vá ser o anticristo como tal, mas ele pode ser sim aquele que vá estender o tapete para a sua vinda. A base com que eu digo isso são basicamente o que nós vemos nos noticiários. Donald Trump, como nós bem sabemos, é provavelmente o presidente americano mais sionista da história, tá? Tanto quanto, por exemplo, o Harry Truman, ou até mais, porque ele foi bem longe nas suas atitudes. Já no primeiro mandato, ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém e decidiu reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. E tal atitude, como bem sabemos, gerou muita controvérsia, tá? Até mesmo entre os que aceitam a agenda globalista, pois o Jerusalém é uma cidade internacional. Mas parece que as coisas poderão ir mais longe no seu atual mandato, tá? Que tem menos de 2 meses. Uma das coisas que indico aqui é uma carta escrita por alguns rabinos do chamado Sinédrio, convidando Trump a criar um tribunal internacional que seja baseada nas leis de Noé, o noachismo. Ele aceitará isso? Não sabemos. Mas não deveríamos também nos surpreender se isso realmente acontecesse. A razão porque, segundo alguns outros veículos, Trump parece ter até se convertido ao judaísmo há 2 anos, mas que isso ainda não foi tornado público. E também não deixa de estranhar que esses rabinos tenham escrito a Trump fazendo essa solicitação. Mas vamos lá. O que é exatamente essas 7 leis Noé? Aí entra o que eu disse sobre o noachismo no vídeo sobre isso, né? A religião do anticristo. O noachismo nada mais é, tá, que uma religião feita por judeus para os gentios,
tá? E que deveriam estar subordinados a eles. O noachiismo consistiria em adorar um único Deus, seguir as 7 leis de Noé, que não são interpretadas, tá, à luz da doutrina cristã, evidentemente, mas sim à luz do Talmud, que é o livro mais anticristão já escrito na história. E não digo isso, tá, por uma hipérbole. O livro é realmente satânico. Nessa carta, os rabinos, eles comparam Donald Trump a Ciro, por exemplo, imperador persa, que libertou os judeus do exílio na Babilônia. E destaca também a importância da criação de um tribunal assim. Em uma parte da carta ele diz assim: a primeira vez que a palavra mandamento aparece na Bíblia é quando Hashem, quando eles chamam Deus, tá? Ordenou a Adão. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2,16. Este versículo alude às 7 leis universais que formam a base do comportamento ético para toda a humanidade. Essas leis refletem 7 dos 10 mandamentos. Esses princípios éticos foram reafirmados no Monte Sinai, quando Hashem se revelou ao mundo e os nossos ancestrais testemunharam este evento divino. As tradições judaica, cristã, muçulmana e todas as tradições monoteístas reconhecem a revelação divina no Monte Sinai como um momento fundamental na história. Quando Hashem deu a Torá aos filhos de Israel, ele forneceu um padrão de mandamentos de Noé que formam a base da moralidade universal. Quando uma pessoa aceita as 7 leis de Noé, ela recebe bênçãos divinas. É que coloca uma Neshama, alma que anima o corpo e conecta a pessoa a Hashem. Ou seja, quem não aceita as 7 leis de Noé, ela não tem alma. Depois, justo entre as nações. Uma pessoa que cumpre essas leis é considerada justa e honrada perante Hashem. Depois, uma parte do mundo vindouro. Aqueles que seguem esses princípios merecem um lugar no além. Meus amigos, é bem isso. E coloca ainda: anexado a essa carta, incluímos um código ético comum universal, que descreve os benefícios de adotar os 7 mandamentos de Noé. E lá pro final da carta, eles colocam aqui: convidamos o Senhor a se encontrar com os rabinos da corte do Sinédrio em Jerusalém, para discutir o estabelecimento de um tribunal divino internacional para todas as nações. Este tribunal seria baseado nos 7 mandamentos universais dados a Noé e reafirmados no Monte Sinai, uma base para a paz global e a justiça divina. Que Hashem te abençoe com sabedoria, força e sucesso em sua missão divina. Pois é, meus amigos, o Sinédrio tá convidando Donald Trump a instalar um tribunal internacional
com base nas leis noachidas, tá? Claro que ainda não se confirmou, mas conhecendo o Trump como conhecemos, é bem possível disso acontecer, tá? Os links estarão na descrição, tá? E ali também é um espaço para vocês ajudarem o canal, tanto com Pix como com Sats. E as minhas principais redes sociais. E lá na descrição também estarão as principais referências desse vídeo, assim como também de todos os outros vídeos, tá? O site do Sinédrio, tá? Tem um texto justificando a existência de um tribunal internacional. É fundamentado nisso. Também estará na descrição o link do Sinédrio, tá? Olha só o nome, Sinédrio. Sabemos que o Sinédrio foi esse, né? Condenou à morte o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos dizer alguma coisa? Mas vamos lá. No site do Sinédrio, na parte que diz International Court of Law, a Corte da Lei Internacional, aqui diz: as instituições internacionais para a resolução de conflitos são duas: as Nações Unidas e o Conselho de Segurança. Esses são claramente órgãos políticos. Portanto, mesmo as decisões das Nações Unidas e do Conselho de Segurança não passam de um acordo da maioria de nações e é possível que sejam contra a minoria por razões políticas. Nem é preciso dizer que, devido à composição religiosa e étnica, geralmente é possível prever as decisões dessas instituições sem examinar os detalhes específicos do conflito. As Nações Unidas estão naturalmente envolvidas em conflitos internacionais. No Conselho de Segurança, a discussão de um assunto não é possível se uma das potências não estiver interessada em vê-lo levantado. Portanto, não é relevante falar do conceito de justiça nessas instituições. Aqui é uma parte mais descritiva, né? Mas vamos lá. Aí tem a Corte Internacional de Haia. Essa corte é, de fato, uma reunião de juízes de diferentes nações que se reúne para julgar conflitos internacionais. Os juízes vêm de diferentes nações, incluindo nações totalitárias. Da mesma forma, os valores pelos quais os diferentes juízes decidem às vezes vêm de culturas estranhas, onde um lugar o que é considerado crime é considerado norma e até positivo em outro. Como exemplo explicativo, em países muçulmanos, o assassinato de mulheres suspeitas de prejudicar uma familiar não só não é crime, como é considerado um ato honroso. Na China, onde há um excesso de 10% de homens, há um fenômeno generalizado de abortos, e até mesmo de assassinato de bebês indesejados, principalmente meninas, porque os homens são considerados desejáveis e não as mulheres. Segundo o Islã, o mundo inteiro precisa ser conquistado por sangue e fogo. Os juízes vindos de terras muçulmanas são leais a essa ideia, sem falar que a religião do Islã permite genocídio. Principalmente, não se deve esperar que a justiça saia desta corte. O Tribunal Permanente do Sinédrio, olha só, no qual os rabinos servem de maneira ad hoc, que se sentará em julgamento em decisões em que é claro que a linha da justiça será danificada se eles não se reunirem. Um exemplo disso é um conflito étnico no Sudão e a perseguição de Falun Gong na China e o conflito étnico na Iugoslávia, etc. O tribunal não tem inclinações nesses assuntos, sendo um órgão apolítico que não está sujeito nem mesmo à pressão do governo israelense, pois não foi enviado ou financiado por ele, e julga de acordo com a eterna Torá de Moisés, que nos trouxe a Torá do Sinai e promete juízes e valores eternos.
Pois é, a sinagoga quer julgar o mundo inteiro, basicamente. Alguém pode me perguntar, e qual seria o problema de julgar segundo o Talmud? Né? Aqui fala de Torá, mas sabemos que no final das contas tudo será julgado à luz do Talmud e não da luz do Torá. Por quê? Porque quem interpreta as 7 leis de Noé são os rabinos à luz do Talmud. Tá? Porque essa é a regra do noahismo. Uma religião que já foi ensinada por Moisés Maimônides e depois vai ser aprofundada por Elias Ben Abozek, como eu disse ali no meu vídeo sobre o noahismo. Eu vou aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, recapitular algumas coisas do Talmud, tá? Pois bem, deixe-me ver aqui. Sim. O Talmud é um livro que foi escrito logo após a destruição de Jerusalém, tá? Por diversos rabinos. E eles basicamente reformaram toda a religião judaica, tá? A dita religião mosaica não é nem de longe, tá? A mesma religião mosaica do Antigo Testamento. Eles criaram uma religião do zero, tá? Pois bem, aqui vão alguns trechos do Talmud. Não se escandalizem, tá? Mas é o que está escrito lá. Na véspera da Páscoa, eles penduraram o corpo de Jesus de Nazaré, depois de o terem matado por apedrejamento. E um arauto saiu diante dele por 40 dias, proclamando publicamente: Jesus de Nazaré está saindo para ser apedrejado, porque praticou feitiçaria, incitou pessoas à adoração de ídolos e desviou o povo judeu do caminho. Está em Sanhedrin, capítulo 6, 43a 20. Em Gittim, capítulo 5, 57a 4, Onkelos disse a ele: qual é o castigo daquele homem? Um eufemismo para Jesus, ele mesmo, no próximo mundo? E Jesus disse a ele: ele é punido com excremento fervente. Como o mestre disse, qualquer pessoa que zomba das palavras dos sábios será condenado a excremento fervente. E esse foi o seu pecado, pois ele zombou das palavras dos sábios. A Guemará comenta: venha e veja a diferença entre os pecadores de Israel e os profetas das nações do mundo. Pois Balaão, que era um profeta, desejava o mal ao Israel, enquanto Jesus de Nazaré era um pecador judeu e buscava seu bem-estar. Pois é, meus amigos, parece, tá, que estamos diante de um livro extremamente blasfemo, que não apenas deforma a verdade histórica de Jesus Cristo com apenas essas duas passagens, como também blasfema contra o mesmo. Pois sabemos que os autores do Talmud, o que eles registraram aqui, é um desejo deles. E há partes, claro, com muita depravação, tá?
Por exemplo, em Sanhedrin, capítulo 7, 54b, 22, olha só. A Guimará pergunta com relação a qual princípio Ravi e Shmuel discordam. A Guimará responde: Ravi sustenta que qualquer alachá que se aplique a alguém que se envolve em relações sexuais ativamente se aplica também a alguém que se envolve passivamente. E qualquer alachá que não se aplique a alguém que se envolve ativamente não se aplica a alguém que se envolve passivamente. Portanto, assim como alguém que se envolve em relações sexuais ativamente não é culpável se tiver menos de 9 anos, pois o ato sexual de tal criança não tem o status alástico de relações sexuais da mesma forma. Se uma criança com menos de 9 anos se envolver em relações sexuais homossexuais passivamente, aquele que se envolve em relações sexuais com ele não é responsável. É nojento. Mas esse é o Talmud, tá? Esse é o Talmud. E é à luz disso, tá? Que as 7 leis de Noé são interpretadas. É à luz dessa nojeira aí. Agora veja bem, se nós pegássemos as 7 leis de Noé e interpretássemos a luz do Talmud, como elas seriam aplicadas na prática? Pois veja bem, para os talmudistas, a alma de um gentil, ou goim, vale menos que a alma de um judeu. Por exemplo, isso se considera que o goim tem alma. E onde entra Donald Trump nessa história? Ele não é judeu. Ele não é judeu. E para ser tão bem tratado para os praticantes, aliás, para ele ser tão bem tratado por judeus, que provavelmente são talmudistas, é porque ele deve ter se convertido justamente ao noachismo. Não vejo outra razão para isso. Não é uma interpretação temerária. Veja bem. Pode ser também bajulação dos judeus para convidar ele para isso e tratar ele com esse respeito e ainda ensinar a religião noachida? Pode ser. Tá? Alguém pode objetar. Mas se ele converteu ao noachismo, não há razão para eles ensinarem a religião noachida naquela carta. Assim também como não há necessidade de ensinar diversas partes da religião católica, mas mesmo assim santos trocavam cartas entre si com várias lições. E é bom lembrar também que é uma carta aberta, tá? É uma carta aberta para uma pessoa, não significa que não se destina apenas àquela pessoa, mas para qualquer um que queira ler. Então seria conveniente também que ensinasse a religião noachida para a pessoa, no caso deles. Pois bem, há diversas implicações com isso, como dito. Vamos ver, por exemplo, as 7 leis de Noé se resumem em 1. Proibição da idolatria. 2. Proibição da blasfêmia. 3. Proibição do assassinato. 4. Proibição do roubo. 5. Proibição da imoralidade sexual.
Sexto, proibição de comer carne de um animal vivo. Sétimo, estabelecer tribunais de justiça. A obrigação de estabelecer tribunais de justiça. Tá? Vamos lá. Proibição da idolatria. Lendo superficialmente, parece ser algo bom. Mas, à luz do Talmud, a adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo é uma idolatria. Por quê? Porque para eles, Jesus não apenas foi um simples homem, como um criminoso que foi justamente morto, tá? E que agora está ardendo no inferno em fezes ferventes, como eu acabei de ler. Isso já bastaria para criminalizar a religião católica, tá? E até mesmo as seitas heréticas, que reconhecem a divindade de Jesus Cristo de alguma forma. 2. Proibição da blasfêmia. Como nós lemos na Sagrada Escritura, os fariseus acusam Jesus de blasfemar por ele literalmente se colocar como Deus. Terceiro, proibição do assassinato. O Talmud faz distinção entre judeus e gentios. Tá? A vida de um gentio vale menos do que a de um judeu. Então, matar um judeu seria um crime muito pior do que matar um gentio. Tem esse problema, tá? E um judeu matando um gentio, então, tem uma outra coisa, talvez nem seja crime. 4. Proibição do roubo. Também há a mesma distinção. A vida do gentio vale menos, então as coisas dele valem menos. Tá? Inclusive, a própria moeda fiduciária segue essa regra talmúdica. Por quê? Porque o dinheiro não é mais nosso. Tá? O dinheiro é do banco. E isso mesmo, o seu dinheiro, que está agora no banco, tá? É um ativo do banco, tá? E sabemos na mão de quem os bancos estão. Pois é. Proibição da imoralidade sexual. Eu acho que o que acabei de ler do Talmud responde o que eu quero dizer aqui. Proibição de comer carne de animal vivo. Bem, isso daí não faz diferença. Algum de vocês come carne de animal vivo? Eu não. Então, indiferente. 7. Obrigação de estabelecer tribunais de justiça. Aqui está o maior perigo. Porque justamente quem é que vai controlar esses tribunais? Pois é. De acordo, claro, com a proposta feita pelo Sinédrio ao Donald Trump. Pois bem, meus amigos, aqui estamos diante de algo extremamente perigoso. E antes que alguém venha objetar, eu vou logo avisando. Não estou querendo dizer que com a Kamala Harris seria melhor. Tá? É realmente imprevisível. Porque pela campanha política, a Kamala Harris mostrou-se ser muito pior do que o Donald Trump. Tá? O problema do Donald Trump é esse seu sionismo fanático. Entendeu? Mas ele foi eleito com a esperança de que consiga, de alguma maneira, retardar um mal maior, tá? Já que ele se elegeu com essa propaganda de combater a agenda woke, enquanto Kamala Harris, muito pelo contrário,
ela a promovia efusivamente. No entanto, tem essas entrelinhas aqui. Donald Trump, ele parece que está estendendo o tapete para o anticristo, sim. Tá? Pelo menos é o que dá essa impressão. Se ele aceitar o pedido do Sinédrio, ele vai rolar o tapete para o anticristo, tá? Não tenho dúvidas disso. Ele se converteu ao judaísmo? Não sei. Ou no achismo, na prática, ele já faz isso, tá? Ele é um protestante ao modo dele, e isso o coloca como um noachida, sem dúvida nenhuma, tá? Por quê? Um luterano é noachida? Não necessariamente. Tá? Um calvinista é noachida? Não necessariamente. Agora, quando alguém é protestante e não faz parte de seita nenhuma, ou fazendo parte daquelas seitas que são bem caricaturais, aí então podemos dizer que ele é realmente noachida, tá? É realmente noachida. E rezemos para que ao menos ele não faça essa bobagem. Mas eu confesso, eu não sou otimista. Quando assunto é político, eu nunca sou otimista, tá? Dos políticos, eu sempre vou esperar o pior. Principalmente quando alguém que já está abraçado com a revolução. Querendo ou não, meus amigos, Donald Trump, ele é um revolucionário. Ele é um socialista, tá? Então, não tem como ser otimista, tá? Nem com Trump, nem com Kamala Harris, nem com Javier Milei, nem com Jair Bolsonaro, ou quem está no lugar dele. Quando o assunto é o mundo político, não temos que ser otimista com absolutamente ninguém. Ninguém, tá? Quando o assunto é o Leviatã, tá? O Estado moderno, esse Estado que eu julgo já ter uma autoridade muito precária, extremamente precária, tá? Não tem como alguém fazer parte disso e ser honesto e ser bom. É absolutamente impossível, tá? Você não pode fazer parte do Comando Vermelho do PCC sendo bom e honesto. E o Leviatã é pior, muito pior do que o PCC e o Comando Vermelho, muito pior, tá? Então, não tem como ser honesto estando nesse meio. É o que eu tenho a dizer hoje, tá? Tô aqui comentando essas notícias e é o que é para hoje. Então, meus amigos, com relação a esses assuntos mais, digamos assim, de efemeridades, tá? Vou publicar ao meio-dia. Tudo bem? E conteúdo, digamos, mais universal, mais perene, eu vou publicar às 18 horas. Às 6 horas são as leituras litúrgicas que farei durante a quaresma. Considere ajudar o canal, me sigam nas redes sociais, fique com Deus e até um próximo vídeo.